Olá, muito boa tarde. A biografia dos bispos de Lisboa, desde o século III ao século XVIII, dá corpo a uma publicação da autoria de João Luís Fontes, que está connosco e que dentro de instantes nos vai apresentar este contributo para a história do Patriarcado de Lisboa. Para já, ficam os temas que marcam a atualidade religiosa. Dom António Luciano vai ser ordenado bispo para trabalhar na Diocese de Viseu. Em entrevista à agência Eclésia, refere desafios do momento presente e recorda o seu percurso de vida de enfermeiro a sacerdote. O que é que fez um enfermeiro querer ser padre? O que é que fez? Eu fiz o meu percurso normal, como criança, com sonhos, com um ideal. Nasci numa família cristã e num ambiente cristão. E desde pequenino eu gostava de ser padre. Lembro que um dia à escola primária vai lá um padre missionário, a minha professora primária ainda há dias me dizia isso, os outros afastaram-se do missionário e eu vou e agarro-me à batina do missionário. Depois o percurso fez-se, continuei os meus estudos. Mas a primeira opção foi a enfermagem? Sim, a primeira opção foi a enfermagem, talvez também por influência. Eu tinha uma pessoa também da terra e amiga, que também era enfermeira, também amiga, e que também proporcionou um pouco isso. E depois fui para Coimbra, onde realmente fiz a formação em enfermagem e onde trabalhei nos hospitais da Universidade de Coimbra. Que atenção e que proximidade colocava nos cuidados de saúde? Olha, eu tive sempre muito contacto com as pessoas simples, humildes, pobres, doentes. Isto também já vinha da família. Em casa dos meus pais e dos meus avós, muita gente ali ia ajudar nos serviços. Eles tinham comércio na altura, tinham muita lavoura, e iam pessoas gratuitamente que ajudavam por ali tomarem a refeição e isso tudo. Por isso eu habituei-me sempre a estar com os mais necessitados e os mais pobres, e os meus pais deram-me essa lição. Quando depois fui para a enfermagem, pronto, com o ideal cristão, porque eu integrei-me ainda como aluno na Associação Católica dos Enfermeiros Católicos, e por isso aquele espírito evangélico e cristão que eu levava, procurei também transpô-lo, sem falar, sem dar nas vistas, mas procurei transpô-lo. O que fizerdes a mais pequeno dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. E isso sempre me orientou. Lembro muito de uma frase no encerramento do curso do Sr. Dom Alberto Cosme do Amaral, que na altura era bispo auxiliar de Coimbra, depois foi bispo de Leiria Fátima, e ele dizia assim: quem trabalha no bloco operatório é como que trabalha num sacrário. E eu depois fui trabalhar para o bloco operatório. Estas palavras dele nunca mais me esqueceram. Pelo serviço, pela atenção à pessoa em concreto. Pela atenção à pessoa concreta, ao doente, pronto, e para a atenção aos médicos, não é? Um bloco operatório é um lugar de muita responsabilidade, não é? Onde a vida entra e pode não sair, não é? Por isso é preciso tudo estar bem preparado, tudo estar a postos, tanto da parte médica como da parte da enfermagem e técnica e do pessoal de apoio, mas houve sempre uma cooperação muito grande, um espírito de família, que eu devo muito também a uma chefe enfermeira que tivemos, que ela comandava imensos enfermeiros e enfermeiras, e era um ambiente muito familiar. Fez a tese com este título, Ser Livre em Cristo, Projeto Responsável do Homem. Acha que a dimensão da moral pode ser a mais esquecida no cotidiano da vida da Igreja? Eu acho que neste período dos últimos 20 anos, não digo que se tenha esquecido, mas não se deu o valor que se devia. Ouvimos muitas vezes dizer que a pregação não deve ser moralismos, e eu procuro não fazer isto tudo, e também não concordo, mas não há uma vida séria que seja cristã se não tiver uma boa base moral. Eu digo isto em duas palavras. Paulo VI disse em Fátima: homem sede homens. Mas tudo assenta na capacidade e nas competências que é dada a cada pessoa para decidir. Claro. Pronto, e aí é que temos um trabalho muito importante a fazer, de formação das pessoas, de formação da consciência. Realmente, para mim, este ser livre em Cristo, eu sou livre na medida em que eu me sentir homem livre. Homem livre, mas criativo, responsável, coerente, transparente, que não diga agora uma coisa e depois diga outra, que às vezes isto também pode acontecer muito dentro da Igreja. Às vezes dizia aos padres: aquilo que disseres agora ao Sr. Bispo, digo depois também. Porque isso facilita-te a vida. Dizia há pouco que nunca está zangado com ninguém e nunca queria problemas com ninguém. Não. É uma característica pessoal, ou porque é que isso acontece? Também é uma característica pessoal, talvez, mas também é um trabalho pessoal.
mas com facilidade faço a gestão desse acontecimento. Não fico cá a pensar muito, liberto-me, tenho depois outras coisas. Para terminar a nossa conversa, que já vai longa, falemos da nomeação para episcopal, para Bispo de Viseu. É um homem dos hospitais, um homem da Igreja, foi nomeado agora Bispo para uma igreja que o Papa quer de hospital de campanha. É o perfil ideal para cumprir esse desígnio do Papa Francisco? Olha, não sei, nunca tinha pensado nisso, embora tenha trabalhado muito isso, mas lá, eu ser um bispo para o hospital de campanha, eu sou um bispo para a Igreja, eu sempre fui um homem eclesial e um padre eclesial. Acho que o Concílio Vaticano II iluminou-me sempre muito e desde enfermeiro realmente recebi muitos ensinamentos do Concílio Vaticano II. Naquela altura, para o laicado, um laicado responsável, o Padre Vítor Feitor Pinto, que eu sou muito amigo, ele trabalhava muito connosco, o Padre Vítor Franco, que era natural de Peniche, foi capelão dos Hospitais Civis de Lisboa, que eu visitei dias antes de morrer em Lisboa, estava internado no Hospital de São José, já eu estava no seminário, não pude ir ao funeral. Eu aprendi muito com esta gente, daquilo que era o concílio e a sua dinâmica na pastoral da saúde e na pastoral dos doentes, como se chamava depois. Depois acompanhei também o Conselho Pontifício, Conselho Pontifício para a Pastoral da Saúde, fui aos 25 anos a Lourdes, contactei com muita gente metida nestes meandros, encontrei lá um bispo que era dos Irmãos de São João de Deus, espanhol também, que está em Roma, que realmente, gente com horizontes para ver o que é isto de ser padre, de ser bispo, de ser cristão num hospital de campanha. Eu fui militar. Eu era para ter ido para uma zona de guerra, que era Tete e Moatize, mas como já tinha dado a Revolução, já não fui para aí. Mas recebi, tanto em Climane, na companhia, como em Nampula, muitos traumatizados de guerra e muitos mutilados. E por isso ser a Igreja um hospital de campanha, no fundo é estar sempre disponível, próxima e preparada para acolher as pessoas e para responder às suas necessidades. Isso implica não ter como primeira prioridade o ambiente episcopal, dos passos episcopais? Pois, esse é para dormirmos, para estudarmos, para trabalharmos, para rezarmos, para recebermos os padres e as pessoas que precisarem do nosso conselho e de nos ouvir, não é? De nos ouvir, mas depois também é o contacto com as pessoas. Contacto com as pessoas. Mas, é assim que vai ser bispo em Viseu? Mas mesmo do contacto com as pessoas, tens primeiro aprender no silêncio, na oração e, se calhar, também no recato do passo. No recato do passo. E depois daí é que vem para o mundo, porque senão pode ser uma coisa fictícia, não é? Não é verdadeira. Não é verdadeira. E o hospital de campanha é um hospital de improvisamento. O hospital de campanha é um hospital. É assim por natureza, não é? É natureza, pronto, é a resposta imediata, alguém se feriu, temos que ajudar, alguém está a precisar de pão, temos que lhe dar, alguém não tem condições para ir para a escola e para estudar, temos que o fazer. Eu vou-lhe dar aqui um exemplo pelo meio. Eu ajudei, fiz parte da comissão instaladora e fundacional, não estive na escritura, foi a primeira vez que passei na vida uma procuração a um colega na fundação do Banco Alimentar contra a Fome daqui da Beira Interior, que criámos na Covilhã com um amigo, que era professor, neste momento já não está na Covilhã, o Dr. Ricardo Alves, e com uma equipa de padres, também jesuítas, e eu fui membro também da comissão instaladora e fundacional e também da Assembleia Geral. Eu penso que este hospital de campanha nasce precisamente da atenção às pessoas e aos ambientes e às necessidades e depois a resposta que temos que dar de imediato. Nós naquela altura tínhamos, por exemplo, muitos palopes, tínhamos muitos timorenses, não é? Que nós procurámos ajudar, muitas vezes nós e dos outros, não só no pagamento das propinas, mas também no distribuir todas as semanas ou de 15 em 15 dias um saco de alimentos para que não lhes faltasse o essencial. Agora, este hospital de campanha que realmente o Papa Francisco quer que a Igreja seja, é estar atenta a todos, em todos os lugares e não deixar ninguém de fora. E termino com uma palavra dos Atos dos Apóstolos. Deus não faz exceção de pessoas. É para isso que o Papa Francisco quer este hospital de campanha, para que a Igreja seja realmente sinal no mundo do Evangelho de Jesus Cristo, que veio para servir e dar a vida.
E é assim que quer ser bispo em Viseu? E é assim que eu quero ser bispo em Viseu, fazendo a vontade de Deus. Eu escolhi para o meu lema, seja feita a vossa vontade, decalcada de São Mateus e da oração do Pai Nosso, porque é a oração que nós rezamos todos os dias e às vezes banalizamos-la e podemos rezá-la mal, e eu quero rezá-la bem e ensinar os outros também a rezá-la. E tem conhecimento, acredito já até pelo tempo em que lá foi professor, tem conhecimento da Diocese, dos sacerdotes, daquilo que vai encontrar? Sim, olha, encontrarei se calhar surpresas, como encontramos todos os dias. Temos proximidade, Sim. Pronto, e espero que possa ser uma resposta para os problemas que possam surgir de imediato, mas neste momento rezo por eles, sem conhecer muitos deles, e os que conheço rezo ainda mais, mas espero ir liberto, em paz. Termino com uma frase de Santo Inácio de Loyola, que também me dá sempre muito prazer repeti-la: tudo para a maior honra e glória de Deus e para bem das pessoas, que é, na perspectiva cristã, a salvação, mas a salvação primeiro começa pelo maior bem humano. E aí é que se constrói o hospital de campanha, as tendas, com pessoas solidárias, voluntários, livres, acolhendo todas as pessoas, e depois, então, falamos de Jesus Cristo e levamos-lhe ao coração. Perguntava-lhe só ainda, uma diocese que fez um sino diocesano, muito recentemente, tem por certo um conjunto de desafios e de propostas que quer levar ao terreno. Será também nesse caminho que se vai integrar? O caminho que me vou integrar é precisamente as conclusões do sínodo. Aí eu tenho que realmente levar com todos os padres, os diáconos, com os leigos, com todos os responsáveis, com todo o povo de Deus e com todas as pessoas que vivem na Diocese de Viseu, levarmos esses pontos a algo de concreto. Pronto, haverá sempre uma marca pessoal, claro. Uma marca pessoal que eu acho que o Evangelho todos os dias nos convida a inovar. Todos os dias nos convida a inovar. E aí é que vem a beleza de Deus, que depois é levada às pessoas, principalmente àquelas que são as mais frágeis, as doentes, as abandonadas, as que vivem na solidão, e é aí que realmente o Hospital de Campanha se constrói. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode encontrar os temas da atualidade na Igreja Católica. Agora olhamos a recente obra de João Luís Fontes, que narra a biografia dos bispos de Lisboa desde o século III. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Realmente é uma história muito longa, desde o século III, estamos logo praticamente no início do cristianismo. Sim. No fundo, este livro pretende fazer um bocadinho a história do episcopado de Lisboa, desde as primeiras notícias da existência de bispos neste território, com Potâmio, até aos patriarcas, na medida em que já existia e já existe uma obra sobre os patriarcas, na altura coordenada pelo Sr. Dom Carlos Moreira Azevedo. E, portanto, a nossa proposta, na altura, dentro ou no contexto da preparação das comemorações dos 300 anos da criação do Patriarcado, foi completar essa série, dando as biografias dos bispos para trás, portanto, dos bispos e dos arcebispos de Lisboa. Não é fácil recuar tanto no tempo, não é? Não, e sobretudo isso traz dificuldades acrescidas, sempre dificuldades documentais, sobretudo anteriores ao século XII. De facto, a partir do século XII, ou seja, da conquista cristã da cidade, em 1147, em que depois a Diocese é restaurada, aí já temos documentação suficiente para, com maior ou menor desenvolvimento, podermos dizer alguma coisa sobre cada um dos bispos. Para trás, muitas vezes, o déficit documental causa-nos graves problemas. À exceção de Potâmio, que é o bispo mais antigo de que temos notícia, mas também, com muita sorte, um bispo melhor documentado, porque restam algumas obras desse bispo, e quem fez a biografia dele foi o Sr. Dom António Montes Moreira, que tinha já trabalhado com ele na altura na sua tese de doutoramento, e que fez um capítulo exemplar sobre o episcopado em Lisboa no período tardo-romano. Tudo o resto são capítulos, sobretudo de época, que vão reunindo as notícias muito dispersas e às vezes muito fragmentárias que temos sobre os bispos. Ou porque estiveram num concílio e, portanto, o nome deles aparece na lista dos bispos que estavam presentes, ou porque há uma epígrafe tumular onde o nome aparece, ou numa correspondência entre outros bispos em que o bispo de Lisboa também é mencionado, e quando entramos sobretudo então no período ainda longo da ocupação muçulmana do território,
temos, de facto, traços surpreendentemente até numerosos em relação a esta presença cristã que sobrevive e que se mantém no território, mas, por exemplo, em relação aos bispos, as notícias são escassíssimas. Não é? Portanto, e tivemos aí que convocar, e quem fez isso foi o professor Paulo Almeida Fernandes, fez muito bem o convocar as fontes arqueológicas para ajudar a perceber um bocadinho esta presença cristã no território e de que modo é que com ela se conjuga as pouquíssimas notícias de bispos neste período. Mas dá para perceber, e olhando este itinerário cronológico desta presença cristã também na cidade de Lisboa, desde logo uma cidade sempre aberta ao mundo do Mediterrâneo, onde havia uma passagem frequente de muita gente. E é sempre uma cidade muito importante e é uma diocese muito apetecida. Também porque, sobretudo a partir do reinado de Afonso III, Lisboa emerge como a cabeça do reino. Falar em capital é ainda um bocadinho anacrónico para esse período, mas é claramente a cidade cabeça do reino, onde a corte está cada vez mais e para onde definitivamente o rei vira a sua atenção. E isso faz com que Lisboa ganhe um estatuto muito diferente em relação às outras dioceses. É também uma diocese muito grande, até praticamente ao século XX, ela engloba também Santarém, até praticamente ao século XX, não, até ainda durante bastante tempo do século XX, ela engloba também Santarém, Setúbal e parte de Leiria. Portanto, é uma diocese enorme e era uma diocese com bons rendimentos. Portanto, por exemplo, isso é muito claro no período do Papado de Avignon, em que muitos dos bispos que são nomeados pelo Papa quando está em Avignon são bispos da sua entourage franca e, portanto, muitas vezes são bispos que nem vêm à diocese, mas que o Papa tinha reservado para si a apresentação da diocese, porque era uma diocese particularmente rentável. Portanto, mas é sinal da vitalidade e da riqueza da diocese, não é? Portanto, isso sem dúvida nenhuma. Dá para perceber, então, é uma forma muito concreta de visitar a história do patriarcado e de perceber também o tipo de igreja que por aqui se foi desenvolvendo, porque são notas biográficas, mas em algumas delas presumo que é possível também perceber preocupações pastorais, iniciativas tomadas pelos bispos. É evidente que aí varia muito com a documentação que temos disponível, como é evidente sempre, mas procuramos, por um lado, conjugar o perceber a origem familiar, a origem social dos bispos, o seu percurso de formação, até o seu percurso eclesiástico, porque muitos deles são primeiro bispos noutras dioceses e depois vêm para Lisboa, ou até as suas ligações, por exemplo, mais tarde na época moderna à Inquisição, ou a ligação ao Serviço Régio. Portanto, há todo um percurso ali que é preciso reconstruir e que ajuda às vezes a perceber como e porque é que eles chegaram a bispos ou arcebispos de Lisboa. Mas, por outro lado, também sempre que temos documentação nesse sentido, perceber como é a sua atividade pastoral. Não é? E, apesar de tudo, temos constituições, temos visitações, portanto, há documentação que nos permite tomar um bocadinho o pulso do que foi a atividade pastoral de alguns bispos. Portanto, e em alguns casos há até aspectos muito interessantes. Não é? E depois há uma preocupação desta obra, não estamos a manusear, mas é enriquecida com fotografias dos testemunhos arqueológicos que existem, ou de arte, não é? Sim. Aqui houve uma preocupação grande, e esta é também, se calhar, uma diferença da obra, que foi pensada por uma equipa. Portanto, a obra não sou só eu, portanto, eu acabei por dirigir a obra, mas primeiro houve uma equipa de coordenação em que as decisões eram tomadas todas em conjunto, com o professor António Camas Gouveia, a Maria Filomena Andrade e o Mário Farelo, e houve uma equipa em particular que trabalhou sobre a iconografia dos bispos, porque também tínhamos interesse em perceber como é que estes bispos e arcebispos se fizeram representar ou foram representados. Como é que a memória da sua passagem pela diocese se traduzia na heráldica, nos selos, na tumulária, nos retratos, nas obras que liam ou produziam, nas empresas artísticas que financiaram. Além de que isso também é mais agradável para o leitor, que tem também outros registros e aumenta também aqui o leque, eventualmente, público interessado. É uma obra muito hermética? Ou pode... A iconografia foi muito selecionada em função de fazer sentido, sobretudo para iluminar e ajudar a perceber o percurso dos bispos e o modo depois como eles foram entendidos e vistos. Não é? Agora, tem aqui se quisermos, um leque muito alargado de fontes, que não só as tradicionais fontes documentais, mas onde a pintura, os selos, os túmulos, as fontes arqueológicas concorrem
para nos ajudar a perceber melhor o percurso de muitos destes prelados. Portanto, é uma obra interessante para o académico, mas também para aquele que tem gosto pela história. E por sim, conhecer... sim, e para um público mais alargado. Claro. A nossa ideia, apesar dela parecer muito volumosa, é volumosa, mas foi pô-la primeiro num formato que fosse manuseável. Gostávamos que ela fosse um instrumento de trabalho. Portanto, a obra, às vezes temos a ideia que a obra está feita, é um grande monumento. A nossa ideia é que, passados uns anos, seja preciso fazer outra. Porque suscitou a leitura, o interesse das pessoas, a crítica, fez avançar a investigação e, portanto, há novos dados que depois nos obrigam a reescrever algumas coisas. Por outro lado, quisemos equilibrar um rigor de conteúdos, como é evidente, com uma linguagem acessível às pessoas e com um aparato crítico que não fosse excessivo. E por isso remetemos tudo o que era fontes e bibliografia para um conjunto final onde quem tem esse interesse pode recuperar onde é que fomos buscar informação, o que é que lemos, o que é que vimos para pode dar fundamentar. continuidade à sua própria investigação. Mas o texto em si não fica excessivamente pesado para um leitor que não está tão interessado nessas dinâmicas. Por outro lado, tem 2 índices finais que nos geram imenso trabalho, mas que achamos que é muito útil porque permite pessoas que vão à procura de pequenos pormenores, se há notícia da sua igreja, da sua paróquia, do monumento, de uma pessoa em concreto, facilmente encontrar isso dentro da, exatamente, encontrar isso dentro da obra. Muito obrigado. Fica aqui a Bispos e Arcebispos de Lisboa, uma edição dos livros Horizontes. Muito obrigado por ter estado hoje aqui a permitir que nós possamos também perceber toda a riqueza e a densidade que está neste livro, que é volumoso, mas que é certamente muito importante. Muito obrigado. No final, recordo que ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, mais logo na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.